Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd em Ruínas. Hoje a gente vai abordar um pouco aquele assunto chato que faz todo mundo ferver de raiva. Tô falando da tal da diversidade, que virou moda em Hollywood e nos videogames de uns anos pra cá. Mas vocês já repararam em como os estúdios de uma hora pra outra resolveram mudar a maioria dos personagens clássicos? Por exemplo, eles alteram raça, gênero, orientação ou simplesmente fazem do personagem uma casca vazia para representar alguma causa sem nexo para militância. Você para assistir um filme hoje em dia e pensa, mas o personagem era para ser assim mesmo? Ou só pegaram o roteiro e jogaram um dado da militância em cima para ver no que dá? Nesse vídeo, vamos desvendar os verdadeiros motivos por trás dessa inclusão forçada. Primeiramente, na minha humilde e impopular opinião, a agenda woke vem mais descaracterizando do que agregando às obras que a gente ama. Não é mimimi contra a representatividade de verdade, é contra a artificialidade que transforma nossos heróis em bonecos de vitrine da causa X ou Y. Primeiramente, vamos ser francos, representatividade realmente importa. Ninguém aqui é contra ver pessoas diferentes na tela, pelo amor de Deus. O problema não é a diversidade, mas sim a forma como ela é implementada. Porque parece que o checklist da lacração é mais importante do que a coerência da história ou a essência do personagem em si. A intenção pode até ter sido boa bem lá no início, era algo do tipo, vamos dar mais espaço para todo mundo. Mas a execução virou um festival de forçação de barra que além de descaracterizar, ofende e no fim das contas, polariza ainda mais as comunidades. Um exemplo de boas intenções só que com uma boa execução, é quando um personagem secundário, novo e bem escrito, entra numa história e agrega valor, aí fica aceitável. Agora, quando pegam um personagem principal da obra, que já tem 50 anos de história consolidada, e mudam a personalidade e a essência dele só para inovar, aí a gente já fica com o pé atrás. Não é sobre ter personagens negros, gays, mulheres fortes e etc. É sobre a alteração orgânica ou forçada dos personagens. Vou te mostrar alguns exemplos de diversidade forçada nos filmes. Hollywood, a rainha da lacração por conveniência, tem dado aulas de como estragar um personagem em nome da inclusão. Um dos casos mais emblemáticos e que talvez tenha acendido o alerta para muita gente, tá no filme Os Caça-Fantasmas de 2016. Não era problema ter mulheres caça-fantasmas. O problema foi pegar uma franquia querida, jogar fora tudo que funcionava no original, fazer piadas fracas e ainda culpar os fãs machistas pelo fracasso. Se a essa altura você ainda tá aí se descabelando, aceite de uma vez por todas, o filme era mesmo muito ruim. A inversão de gênero não salvou, pelo contrário, fez parecer só mais uma muleta pro flop. Mas era pra empoderar. Empoderar com um roteiro fraco cheio de personagens que não convencem? Outro bom exemplo é a Ariel. De novo, não é sobre a atriz ser negra. É sobre pegar um ícone visualmente estabelecido por décadas, cuja cor de cabelo e pele são intrínsecas ao visual original e do mundo no qual a personagem está representada. Além do mais, essa é uma mudança sem qualquer relevância para a história. Qual a justificativa além do clichê? Precisamos de mais representatividade. E existem vários outros exemplos como a galera do Velho Oeste virando um festival de minorias que não condiz com a época, ou personagens com sexualidade alterada sem ter nenhum desenvolvimento. Parece que a palavra-chave virou check the box. Se na lista de requisitos da obra o negro for o personagem principal e tiver uma mulher forte, um trans, ok, então podemos ir pro almoço. Mas e a profundidade? E a relevância para a trama? Da mesma forma que um Pantera Negra branco seria o fim do mundo para os progressistas de cabelo colorido. Mas se você pensou que esse problema estava só em Hollywood, sinto em te dizer, mas se enganou. Os games não ficam atrás. E talvez seja ainda mais doloroso aqui, porque em jogos a gente interage e se sente parte daquele mundo enquanto tá jogando. Quando a imersão é quebrada por uma agenda visível, o jogo perde muito. The Last of Us Parte 2. Um divisor de águas. Não vamos entrar no mérito do roteiro, mas na forma como alguns personagens foram desenvolvidos ou alterados. A figura da Abby, por exemplo, as escolhas narrativas em torno da Ellie, que para muitos, desvirtuaram a essência da personagem que conhecíamos. O problema não é a personagem ser forte ou lésbica, mas sim como o desenvolvimento de alguns personagens pareceu servir a uma agenda de chocar ou inverter expectativas em vez de um crescimento orgânico da história. Mas é a evolução do personagem. Evolução que para muitos fãs gerou repulsa e raiva, e não uma conexão natural. Às vezes, não é nem a mudança de um personagem antigo, mas a criação de novos que só existem para preencher uma cota. São caixas de representatividade ambulantes, sem profundidade, sem carisma, só existem para marcar presença.
E o resultado? Jogos que se focam mais em agradar críticos progressistas do que em entregar uma boa experiência para o consumidor. E aí, vendem pouco, e a culpa é de quem? Do público tóxico e machista, claro. Mas afinal, por que os grandes estúdios estão fazendo isso? Pressão social? Medo do cancelamento? Ou realmente acreditam que isso é o futuro do entretenimento? Provavelmente é só doutrinação, com muito oportunismo no meio. O problema é que no processo, eles alienaram a base de fãs que construiu essas franquias. O cara que gostava da Lara Croft pelo que ela era, ou do Link pelo seu legado, se sente traído, ou pior, se sente um hater por não abraçar a nova versão woke. A comunidade nerd, que antes discutia teorias e jogatinas, agora está num campo de batalha ideológico. O foco em pautas sociais ofusca a qualidade da escrita, da direção de arte e da própria essência da obra. Personagens e universos perdem sua identidade original, se tornando genéricos ou irreconhecíveis para os fãs de longa data. Criadores com ideias originais têm medo de serem cancelados se não seguirem a cartilha, inibindo a criatividade genuína. No fim das contas, a diversidade atual não é sobre incluir, é sobre impor. Não é sobre criar algo novo e relevante, é sobre pegar o que já existe e tentar reformar para se encaixar em uma narrativa específica. E isso, meus amigos, é um desserviço à arte, à cultura e principalmente, aos fãs. Nós que não temos nada a ver com questões identitárias, amamos as obras pela essência, pelos personagens bem construídos e pelas histórias envolventes. E quando essa essência é adulterada em nome de uma pauta, a gente tem o direito de levantar a voz e questionar. Agora é com você. Se você também sente que o mundo nerd está virando um palco de agendas políticas em vez de histórias épicas, me conta aqui nos comentários qual adaptação te fez sentir náuseas recentemente. Que personagem foi mais descaracterizado na sua opinião? Se você gosta de opinião sem frescura nem rodeios, deixe o seu like no vídeo para mostrar que a gente não tá sozinho nessa. E se você ainda não faz parte da nossa guilda de nerds contra a lacração, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma análise sobre a agenda woke no mundo nerd. Ajude o canal a crescer para a gente continuar desmascarando a hipocrisia na cultura pop sem filtro e sem medo de ser feliz. Até a próxima, e não se esqueça, nerd de verdade pensa.